dia, boa tarde, boa noite, queridas alunas e queridos alunos da Escola Birajara, professor João Sérgio de Geografia, para tratar do tema da aula de hoje sobre fontes de energia, especialmente as fontes mais convencionais para a produção de energia elétrica para consumo e uso social e econômico. Então, para dar continuidade à nossa aula, vamos aqui utilizar uma apresentação, a mesma que serve para organizar a nota de aula de vocês, e vamos seguir a sequência. Organizando aqui a apresentação. Nessa nossa aula, né, como já destaquei, que trata das principais fontes para a produção de energia elétrica, aquelas que são consideradas as fontes mais convencionais, vamos tentar apresentar para vocês quais são essas principais formas, certo? Uma sociedade, né, tanto para uso do contexto social geral como para o uso econômico, ela obtém através de recursos disponibilizados pela natureza, né, que são fontes de energia de base natural, se utiliza para a produção dessa energia elétrica e distribuição dela de acordo com os meios, né, utilizados através de todo o sistema de infraestrutura para distribuição. Assim, a energia elétrica, né, ela é utilizada desde pelo menos o final do século XIX. Ela foi uma das fontes de energia que deram condição do desenvolvimento da segunda revolução industrial. Então, ela é de fundamental importância para a vida moderna e para o contexto também econômico de produção industrial, pelo menos a partir da segunda revolução. Então, como destaque nessa aula, nós temos as principais formas de produção de energia elétrica em grande escala, né, capaz, portanto, de abastecer grandes cidades, grandes regiões e a produção industrial também ampla. Entre as principais temos a hidroeletricidade, né, através das águas correntes, para tanto. Temos a termoeletricidade, que se utiliza principalmente da queima de combustíveis fósseis, né, da utilização de combustíveis fósseis, mas também biomassa, e a fonte eletronuclear através do uso da energia nuclear. Então, tratando adiante, daí algumas ilustrações para nós observarmos como é a estrutura das diferentes tipos de usinas. Temos a usina termoelétrica, uma eletronuclear, e aí uma usina hidrelétrica, aí disponível na imagem, a maior usina hidrelétrica do mundo, localizada na China. Os detalhes das legendas observaremos nas nossas notas de aula. Então, para gerar energia elétrica, as principais fontes estão disponibilizadas aí nesse gráfico. Utilizando como parâmetro o ano de 2013, podemos observar que no mundo a maior fonte, né, de energia para a transformação em energia elétrica, para a produção de energia elétrica, é o carvão mineral, ou seja, um combustível fóssil. Na sequência, temos o gás natural, também um combustível fóssil, e somente em terceiro lugar temos a energia dos rios, ou energia hidrelétrica, para a produção de energia hidrelétrica. Okay? Fonte nuclear também tem uma grande expressão, 10% do mundo utiliza fonte nuclear e apenas 4,4% o petróleo, né, diretamente seus derivados. Então, o carvão mineral ainda é a fonte mais utilizada e, obviamente, através das usinas termoelétricas. Os maiores produtores mundiais de energia elétrica, tomando como referência o ano 2014, é a China, certo? Seguido aí, nesse caso, pelos Estados Unidos, e temos na sequência, e assim, seguindo uma ordem também de produção industrial, a Índia, a Rússia, certo? O Japão, o Brasil aparece entre os primeiros, né, com 2,4% da produção de energia elétrica no mundo, tomando como referência esse ano citado. As usinas hidrelétricas, elas são um tipo de usina que utiliza um recurso natural disponível não em todas as regiões, mas que precisa de uma característica fisiográfica e dinâmica das águas
em particular, né, que são regiões de planalto, com quedas d'água ou com declives acentuados, que permitam, portanto, a barragem desse rio, e essa barragem de condição da construção de turbinas e com fluxo constante e permanente para essas usinas gerarem energia elétrica e abastecerem grandes regiões, sobretudo grandes cidades. Entre os maiores produtores de energia hidroelétrica no mundo, temos aí a China, o Canadá, o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia, entre os principais, tomando como referência o ano de 2017. Todos na década de 2010 são décadas que expressam ainda como o contexto da realidade, da atualidade. E aí algumas fotografias na forma de ilustrações para nós percebermos como é a disposição de uma barragem utilizada para a produção de energia elétrica a partir da força das águas correntes. Temos nessa figura aqui abaixo e à direita a usina na China, a maior do mundo, e essas três outras fotografias da usina de Itaipu aqui no Brasil. Aliás, Brasil, Paraguai e Argentina, né? Uma usina hidrelétrica que está no território dividido em três países. E aí um esquema, né, ilustrativo, um croquis, onde ele mostra como é que uma barragem e uma turbina são utilizados para utilizar-se da força das águas correntes e gerar energia elétrica. Mais um esquema onde nós podemos perceber como é toda a organização tecnológica, né, de equipamentos e de funcionamento de uma usina hidroelétrica. E mais um esquema que a gente vai poder observar na leitura da nota de aula com maior atenção. Certo? E para ilustrar, a usina já citada, a maior do mundo, localizada na China, certo? Denominada usina de Três Gargantas, fica localizada no rio Yangtze-Kiang. As usinas termoelétricas, como nós podemos observar, tendo como carvão mineral a principal fonte de energia para a geração de energia elétrica, ela é bastante utilizada em todo o mundo. Nessa fotografia nós temos uma usina termoelétrica localizada na Rússia e que utiliza gás natural, né, combustível fóssil. As usinas termoelétricas, portanto, principalmente elas utilizam petróleo, carvão mineral e gás natural, principalmente. Então, elas são, por conta do tipo de combustível utilizado para a geração de calor, né, e, consequentemente, a produção de energia elétrica, é um tipo de usina altamente poluente, isso nós precisamos ter em mente. E ela geralmente é utilizada em regiões onde não tem grande potencial hidroelétrico, ou seja, não existe grandes rios em condições de serem barrados para a produção de energia elétrica, e traz esse problema, portanto, de contribuir para a poluição atmosférica e, consequentemente, na perspectiva do aquecimento global. Segundo informações estatísticas sobre os países que mais utilizam a energia termoelétrica, temos com base no ano de 2013, temos que a China e os Estados Unidos são maiores geradores de energia termoelétrica, utilizando carvão, Japão e a Arábia Saudita, utilizando petróleo, e mais uma vez os Estados Unidos e agora a Rússia, utilizando o gás natural. Entre todos os países do mundo, os maiores produtores que utilizam energia nuclear, os Estados Unidos novamente e a França. Então, isso aí é um esquema simplificado do funcionamento de uma usina termonuclear, que vocês podem observar com maior atenção no momento subsequente. E aí uma fotografia ilustrando uma grande usina nuclear localizada, uma grande usina termonuclear localizada na Alemanha. Em detalhe, o que nós precisamos entender é que a termoeletricidade é bastante utilizada no mundo, mas ela é também altamente poluente. Então, há uma necessidade de cada vez menos se utilizar esse tipo de usina para a produção de energia elétrica, justamente por todos os problemas ambientais que vem causando. Mas como foi citado anteriormente, é muito necessário para países onde não tem uma disponibilidade fisiográfica do sistema fluvial capaz de produzir, dar condição de produzir energia elétrica através do barramento, né? Ou auxiliar no caso de países cuja a vazão dos rios é bastante diminuída por conta de períodos de estiagem ou por
conta da administração pública, má gestão dos recursos públicos. Usinas eletronucleares são aquelas que utilizam, portanto, a energia nuclear para a produção de energia elétrica. Na nota de aula de vocês vai ficar disponível alguns detalhes da utilização de como ocorre a fissão nuclear, que é responsável pela produção de energia, liberação de calor e produção de energia elétrica a partir das usinas nucleares, e quais são os elementos químicos mais utilizados, como pode ser citado o urânio, certo? E nessa perspectiva. Então, os Estados Unidos no mundo ainda é o país que mais produz energia nuclear para ser utilizado para a produção de energia elétrica, né? E na Europa, principalmente a França, e com destaque também para a Ucrânia. A grande polêmica em torno das usinas nucleares é o que pode acontecer no caso da ocorrência de acidentes, que geralmente são acidentes que trazem consequências catastróficas para as regiões, para as cidades, regiões, população e todo o contexto socioeconômico de onde ocorre. Há de se destacar entre as principais, uma ocorrida nos Estados Unidos no ano de 1979, outra ocorrida na Ucrânia em 1986, talvez a mais conhecida de todas, que foi o acidente de Chernobyl, na usina de Chernobyl, e mais recentemente foi ocorrida em 2011 no Japão, a cidade de Fukushima, em função de todos os problemas causados pela ocorrência de um tsunami. Então é importante destacar que são importantes fontes de geração de energia elétrica. De certa forma, há pouquíssima emissão de gases que contribuem para a poluição atmosférica. Contudo, tanto os acidentes, se ocorrerem, vão causar problemas de grande dimensão, né? Problemas geralmente catastróficos, assim como todo o cuidado que deve ser destinado à acomodação adequada do lixo, né? Dos resíduos gerados por esse tipo de usina, esse tipo de produção de energia. E aí um esquema simplificado de como é o funcionamento de uma usina eletronuclear, a gente pode observar com mais atenção nas nossas notas de aula. E tomando como referência o ano de 2017, os Estados Unidos é o maior produtor e, consequentemente, por conta da demanda, é o maior consumidor mundial de energia nuclear, seguido pela França, a China, a Rússia e a Coreia do Sul. Nessa figura, nessa fotografia, trazemos em perspectiva a usina de Chernobyl, né, em ano mais recente, 2016, e todo o entorno da usina, né, da cidade, que se tornou desabrigada em função de não poder haver um uso social da cidade, não poder haver só. A população foi completamente evacuada em função de todos os efeitos causados pela radiação, todas as consequências materiais e humanas do desastre. E essa figura, essa fotografia, traz também uma vista da usina de Fukushima no Japão, já no ano de 2015, né, depois da destruição causada pelo tsunami, e de todas as medidas tomadas para conter a emissão de radiação ambiente. E essa fotografia traz uma usina eletronuclear na Alemanha em pleno funcionamento. Desejo a todos vocês que estudem. Esse conteúdo é um conteúdo complementar, trata das principais fontes de energia, especialmente nesse caso da produção de energia elétrica e quais são os principais meios tecnológicos, técnicos para a produção de energia elétrica no mundo. Desejo uma boa aula a todos, bons estudos, e o caminho é esse. Até mais. Despeço aqui da nossa aula. Ok? Nosso ano de 2021 segue um ano de pandemia, certo? Nessa perspectiva, os desafios permanecem para nós aqui na escola, no contexto geral, e o que nós temos que fazer é estudar, né?
tentar superar todos esses problemas, tentar seguir os nossos objetivos, e a educação é o caminho para isso. Ok? Graças a todos, até a próxima.